Gravando. Muitos de vocês sentem que está deixando de viver algo incrível pelo medo de errar? Pois é. Seja bem-vinda ao nosso canal da Reajuste. Sou Carolina Bezerra, terapeuta holística, e hoje nós vamos falar sobre o medo de errar. Por que nós temos tanto esse medo? Venha mais, se inscreva no nosso canal, compartilha com a sua amiga e juntas vamos desembolar essa história. Ai, peraí que eu esqueci. Por mais que você queira, por mais que você deseja fazer algo, viver algo incrível, existe algum sentimento ali que está te impedindo de acessar esse sentimento. E é o medo de errar. Se a gente analisar essa palavrinha errar, tem várias causas. É impossível da gente generalizar um único motivo. Mas está sempre ali pautado que a gente tem medo de fracassar, temos medo de falhar, temos medo de nos machucar. E é importante nós olharmos até mesmo em um contexto histórico. Se a gente pega, por exemplo, uma situação de guerra, só existe a guerra porque os envolvidos estão constantemente lutando para ter uma razão. E sempre quando a gente quer ter razão sobre algo, sobre alguma coisa, a gente afasta da nossa essência do amor e aí geramos o quê? O conflito, geramos a violência. E é exatamente essa analogia que o medo de errar ele traz. No final de tudo, a gente tem medo, sabe de quê? Da destruição. A gente tem medo da morte. É por isso que eu precisei trazer essa analogia da guerra, porque no final só perde aquele que falhou, aquele que errou. E só há morte porque fracassou. Então, se a gente trazer para mais ainda, para a consciência, seria o seguinte: o meu ego tem medo de perder. O meu ego, ele tem medo de ser rejeitado. Ele tem medo de não ser amado. E é esse o movimento natural humano. A gente está sempre ali, sabe, reajusteira, lutando, lutando, lutando para ser pertencente a algo. Pertencente ao amor, pertencente ao sentimento da aceitação, a um grupo social, pertencente a um costume cultural. Então, o tempo todo estamos lutando com esse sentimento. Então, é importante a gente trazer para a nossa consciência aqui agora de qual foi o primeiro momento ou a primeira situação, seja lá na sua infância, na qual quando você errou, quando você falhou, você sentiu abandonada, você sentiu rejeitada, você sentiu julgada, porque é uma defesa. O medo de errar é uma autodefesa. Então é preciso a gente identificar lá atrás, sempre a gente está resgatando aqui o nosso passado, para a gente poder trazer a cura, trazer a consciência. Então, percebe, você está aí com medo de errar porque você não quer se machucar. Mas olha, a gente precisa errar para o quê? Para a gente aprender. Esse é o movimento natural da vida. A gente precisa falhar para dizermos que aprendemos, para dizermos sim, eu cresci, sim, eu amadureci. Esse é o movimento do adulto. Só a criança que não aceita errar, só a criança que quer estar certa, só a criança que quer ter razão. Por quê? Ela está o tempo todo com várias distorções internas do que é o amor, do que é felicidade, do que é o sucesso. Então, o adulto, ele sabe reconhecer suas falhas, ele sabe se perdoar e também pedir perdão, de pedir desculpas. O movimento do amadurecimento é este.
Eu preciso errar, cair para poder levantar. Então, é tentar, é deixar o movimento da vida fluir e tá tudo certo. Então, eu vou te dar algumas dicas importantes para você fazer aí na sua casa agora, que é para pelo menos reajustar esse sentimento do medo de errar. Primeiro, saia da posição de juiz. Exatamente. Daquela posição de sempre estar julgando os outros e assim quando erram, quando falham ou quando fazem qualquer outra coisa, tá? Entra numa posição de empatia, numa posição de compreender, de compaixão. E aí você vai ver que tudo vai se tornar mais leve. Segundo, se acolha. Sempre estou falando aqui com vocês. E esse é, assim, um movimento libertador. Quando a gente se acolhe, a gente compreende que o outro é só o meu reflexo. E terceiro passo é o seguinte. Peraí que agora eu esqueci o terceiro passo. Peraí, né? Qual que é o terceiro passo? Ah, isso. Tenha autorresponsabilidade. Como eu disse, só adulto que tem autorresponsabilidade. Então, perceba que tudo que aconteça na sua vida, a metade dela é você que está causando. E a outra metade é externa e que você não tem controle sobre isso. Então, menos resistência e mais entrega. Quanto mais você se entregar, menos tentar ali controlar, sabe? Tentar ficar no comando, você vai perceber que este medo de errar vai sumindo, vai desaparecendo e você vai trazendo a cura. Este foi o nosso tema de hoje. Imensa gratidão por você estar aqui conosco e compartilha com suas amigas, participa desse movimento Reajuste e venha, eu com um prazer enorme que estamos juntas nessa causa maior. Luz e paz sempre, gratidão.